Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia, empregado não tivesse com que pagar. O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que lhe deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados para uma breve reflexão. 24º domingo do tempo comum deste ano de 2020, onde estamos lendo e fazendo este itinerário do ciclo A no ciclo litúrgico. E temos mais uma vez esse tema importantíssimo que Jesus insiste em dizer: qual é o reino de Deus? Jesus era devorado constantemente por esta consumação da obra do Criador. Deus tudo criou, criou o homem e a mulher e colocou-o nesta terra e neste mundo para ser uma extensão do céu. Assim como Deus, na sua criação, transbordando de amor, nos criou homem e mulher. Mas, uma vez estragado, deformado, à semelhança do céu, este paraíso terrestre, Deus toma iniciativa de resgatar esta existência. E Pedro provoca Jesus hoje numa das dimensões que cabe a Deus. Logo então, nós estamos percebendo aqui que Deus tem a sua dimensão específica para divinizar o humano e para tornar paraíso esta terra. Por outro lado, também o ser humano deve contribuir com a sua parcela para que possa gradualmente consolidar o reino celeste aqui nesta realidade terrestre. Do que é que estamos falando então especificamente? Estamos falando dessas duas dimensões que devem ser colocadas nesta balança do julgamento temporal. No lado da balança, a obra de Deus, que é o perdão. Outro lado da balança, a obra humana, que é a justiça.
De nossa parte, como humanos, cumprir a justiça, precisamos seguir as orientações e fazer o que Deus pede de nós. Por outro lado, Deus corresponde à nossa obra, perdoando aquilo que nos separou de Deus. É assim, então, que nós caminhamos nesta tensão entre obra divina e obra humana. E é por isso que Jesus conta esta parábola do rei justo, do rei perfeito, o rei que é capaz de manifestar plena misericórdia para com o empregado que diante dele suplicou perdão. Ele lhe perdoa todas as suas dívidas. De outro lado, este rei, percebendo que este mesmo empregado não perdoa o seu amigo, mas o pune cruelmente, ele aplica a este empregado plenamente a sua justiça. Estas são as duas dimensões nas quais também o mundo de hoje está imerso. Nós estamos acompanhando os conflitos religiosos, sociais, políticos, culturais, econômicos desta época, como a tentativa humana de fazer jus a uma justiça meramente humana, de tornar o mundo uma aldeia única e uma casa comum. Isto é vontade de Deus? Claro que é. Deus quer que o mundo seja uma casa comum e todos sejamos irmãos. Acontece que o mundo, por suas estratégias interesseiras e os governantes temporais, querem fazer segundo a sua justiça, segundo a justiça deste empregado que puniu o seu colega, porque não lhe deu, não lhe pagou aquilo que lhe devia. É por isso que nós estamos vendo neste tempo uma agenda da ONU e os fóruns econômicos mundiais apresentando ao mundo uma agenda a ser seguida, de forma que desconsidera a ação divina e a sua proposta amorosa, que chama a cada um para que na sua liberdade corresponda. Contudo, os governantes temporais estão cerceando a humanidade, estão treinando a humanidade com sua agenda global a fazer o que eles impõem. E nós já estamos vendo no nosso tempo quem está governando sistematicamente a igreja não são mais os instituídos por Deus. Quem está mandando na igreja já é os líderes sociais, temporais. E aqui nós vamos ver esta dimensão entrar dentro desta parábola. Deus quer fazer do mundo uma única família, mas os empregados, isto é, os governantes temporais, quer fazer do mundo o seu meio de subsistência político e econômica à custa de qualquer coisa. E é por isso que, diante desta situação, morrem tantas pessoas. Mesmo nós, líderes religiosos, no início dessa pandemia, dizíamos em algum momento: vamos seguir o que a OMS está orientando, porque se trata de uma doença perigosa e nós não sabemos como lidar. Ok. Daqui a pouco a OMS mudava de lado, dizia que não era mais assim, era assado. Depois a OMS pede perdão, porque aquilo que no início se entendia como viável, ela não acolheu e foi responsável por milhões de pessoas morrerem. É aqui que Deus vai aplicar a sua justiça, como esse rei aplica em esse empregado mau. Mas feliz dos cristãos que perseverarem, entendendo que Deus é este rei misericordioso e derrama a sua misericórdia a todos aqueles que dele esperam misericórdia.
mas vai manifestar justiça àqueles que com suas mãos e com seu poder temporal oprime, assassinam e massacram os pequeninos. Estamos diante desta tensão e vemos constantemente aqueles que socialmente são devedores de alguns assassinatos sendo colocados em liberdades. E vemos constantemente, de outro lado, aqueles que são trabalhadores sendo presos. Pergunto, onde que esta sociedade vai chegar? Se continua neste desvelamento dessa justiça social iníqua, perversa, injusta, logo, logo celebrar a missa vai ser um crime. Porque parece que para esta sociedade iníqua e injusta, a religião é o pior atrapalho da humanidade. O que é isso senão a ira diabólica que mira a igreja? O que é isto senão a intervenção e a infiltração demoníaca dentro da instituição religiosa? E o demônio, percebendo que não pode destruir a igreja atacando-a de longe, agora quer miná-la por dentro e nos seus desdobramentos históricos conduzir a instituição, colocando-a a serviço de um sistema político, econômico, social injusto. Repito o que já disse, isto é diabólico. E os cristãos, especialmente a começar de mim e dos líderes da igreja, se não acordar, vão servir sim ao diabo e não a Cristo Jesus. Falo isso com muita liberdade e tranquilidade, porque é uma leitura escrachada que está na sociedade. Não vê quem não quer, porque até então, o que nós víamos de escatologia, de parousia, de fim dos tempos, eram meras elucubrações messiânicas. Hoje não. Nós já temos elementos de uma agenda comum que propõe à humanidade, através da ONU e seus recursos, o transhumanismo, e então esta aldeia comum que quer informar através de diversos meios sociais, econômicos e políticos. E é daqui, repito, que a Igreja de Cristo Jesus está começando a renascer. Em plena subida do Calvário, a Igreja de Cristo agora vai, como diz Bento XVI, renascer como uma minoria escondida dentro da massa. E agora nós vemos, por outro lado, também os cristãos que brigavam por ir à missa e não aparecem mais. Nós já temos nas missas que acontecem a minoria dos cristãos. A maioria que viviam de conveniência, que vivia de superficialidade, já evacuou as igrejas. E os cristãos de verdade estão permanecendo ali, crendo nesta palavra de Cristo Jesus, crendo na misericórdia de Deus, e vão com certeza transpor este vale de lágrimas e ressurgir do outro lado felizes, enquanto verão aqueles que, se não se converterem, sofrendo com este mal empregado, a ira e a justiça divina do Deus misericordioso que nos está chamando à conversão. É tempo de despertar, é tempo de perdoar, é tempo de recomeçar, é tempo de olhar clinicamente a Igreja de Cristo, que sofre hoje os ataques demoníacos com seus golpes horríveis, como assim lançou sobre Cristo Jesus, quando carregava por nós a cruz na direção do Calvário. Jesus suportou aquilo tudo, porque pensava em você, em mim, na igreja, em nós, inclusive propondo aos grandes, como desafiou o próprio Herodes, quando não quis se converter, chamando de raposa,
quando falou sinceramente a Pilatos, propondo-lhe a verdade, hoje propõe também aos grandes líderes que, tomados diabolicamente por uma ambição de poder, que instrumentaliza o dinheiro para atingir, não mede consequências dos infinitos massacres que eles estão começando a impor à sociedade. Acordemos, e a mesma medida com que estejamos abertos para perdoar, estejamos inclusive abertos para denunciar e somar com a justiça divina a estes promotores dos horrendos desvios e opressões sobre o povo de Deus. Precisamos despertar, desde os mais altos níveis de hierarquia religiosa, aos mais altos níveis governamentais do mundo. Precisamos de perdão. Estamos na última hora, estamos caminhando com ainda a possibilidade de ter misericórdia. Daqui a pouco Jesus vai se mostrar sobre as nuvens. Ele está voltando, e esta é a verdade mais real que existe. Repito o que disse aqui: desde aos antigos reinados de Herodes, César, Esquizares e faraós, companhia limitadas, aos atuais poderes temporais, juntos, todos, simultaneamente, todas as gerações de todos os tempos verão e veremos Jesus vir como juiz. Não haverá mais tempo de perdão, não haverá mais tempo de misericórdia. Hoje que nós estamos neste tempo de perdão e misericórdia, convertamos-nos desde o pequeno ao maior a misericórdia de Deus, e confiando com São Paulo, que aqui aos Romanos já fala na sua dimensão adulta da vivência da fé, no seu ministério, a nossa vida só tem sentido na pertença a Deus. Vivendo ou morrendo, o mais importante é que pertençamos a Deus, a Ele, a Deus, o justo juiz, capaz de perdoar o maior pecado que cometemos ou que alguém comete, e igualmente o é de aplicar a justiça em favor dos pequenos que hoje é ignorados, manipulados em massa, em favor dos luxos dos grandes do mundo. Olhemos para além das nossas picuinhas, das nossas regiões, e lancemos desde dentro de nós um olhar universal, carregado de esperança e de contrição, num caminho seguro de conversão, nos preparando para encontrarmos com este Rei misericordioso, Cristo Jesus, que na primeira vinda veio discretamente como o orvalho da manhã, mas na segunda vinda não vai mais demonstrar misericórdia, mas virá triunfante para julgar os vivos e os mortos, e assim, conforme a atitude e a vida de cada um na terra, vai transformar esta realidade terrena em uma extensão do céu, para que não mais haja injustiça, pecado, instrumentalização, opressão, mas vida abundante para todos. O projeto de Deus é um projeto político na dimensão genuína da sua palavra. Farei novos céus e nova terra. Isto acontecerá por Ele, que é o justo juiz, o Rei misericordioso, e hoje ainda é tempo, está lançando ao mundo este convite à conversão, ao perdão dos pecados e a sermos assim participantes deste reino vindouro, que parcialmente já está instaurado no mundo, mas se concretizará na sua plenitude, na sua vinda. Então já teremos a igreja por excelência, povo dos remidos, que no meio das lutas e das confusões e perseguições do mundo, renascerá pela sua graça
e pelo seu perdão àqueles que quiserem e acolherem com fé. Assim terão e teremos a sua misericórdia. Amém.